Estamos de volta com Programação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a reforma psiquiátrica e como o Brasil avançou no tratamento das pessoas com transtornos psicológicos. Quem está nos orientando nessa conversa é a terapeuta ocupacional e mestre em saúde coletiva, Ellen Hick. Ellen, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é, a gente estava falando sobre essa questão da depressão, da ansiedade, do álcool, do uso do álcool, das drogas, né? Você estava até esmiuçando isso daí. Mas a questão é, quando a pessoa tem problema com drogas, quando a pessoa tem problema com álcool, isso passa de pai para filha, a pessoa que se automedica tem esse transtorno, porque é um folclore ou isso é real? Isso é um folclore. Por quê? Na verdade, assim, quando você tem uma pessoa na sua família ou próxima de você que faz uso, isso não quer dizer que você também vai fazer ou não fazer. A questão é, quem sofre com familiares também precisa de cuidado. E nesse cuidado, as pessoas às vezes sofrem e acabam usando, ou usando medicações, ou usando álcool. Não existe... Para se livrar da dor. Para se livrar da dor, do sofrimento sofrimento daquele outro familiar. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão fazer isso. Tem muitas pessoas que olham para aquilo e vão falar. Está na genética dela que isso vai... Isso assim, existem alguns cientistas que tentam os marcadores genéticos. Não existe absolutamente nenhum marcador genético que diga que a pessoa vai ser ou não ser alcoólatra, vai ser ou não vai ser esquizofrênica. Isso não existe, assim, isso a ciência já tentou fazer e não deu em nada, enfim. O que existe é a sociedade. Então, o álcool é uma droga social. A gente bebe de final de semana no churrasquinho, a gente às vezes bebe socialmente no aniversário. Ok, né? É uma forma de socialização. O problema é quando isso passa a ser problemático. Aí quando o seu familiar faz disso um uso que prejudica a sua relação com ele, aí a gente precisa cuidar. Isso não quer dizer que você vai fazer o mesmo uso. Você é uma pessoa diferente. Você pode ser diferente. Você pode encontrar outros recursos. E a maioria das famílias encontra vários recursos. Às vezes sofre, e às vezes sofre diferente. Tem um pai que usa álcool e às vezes o filho fica deprimido. Por quê? Porque está vendo aquela situação e não consegue sair daquilo. Os adolescentes têm muito isso. Às vezes tem uma situação muito problemática em casa, não consegue verbalizar e acaba deprimindo, tendo ansiedade ou até fazendo uso de substâncias, né, para tentar se livrar daquele problema que ele ainda não consegue nomear. Então, quer dizer, é um transtorno que ele está vivendo, que ele acaba, na verdade, transferindo isso para a utilização de drogas ou qualquer seja ela lícitas ou ilícitas. Ou ele pode, inclusive, sair de casa, fazer uma faculdade fora, escolher estar em outro lugar, enfim. Podem ter outras possibilidades. Não é porque você tem um familiar que tem o sofrimento psíquico que você vai ter. Isso é para deixar as pessoas mais tranquilas também, mas existe um sofrimento. Então vamos cuidar dessa família também para ela não adoecer. Sem dúvida. Bom, e quem são os profissionais aí que podem tratar desses transtornos psicológicos? A gente indica sempre uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. A gente conta hoje, né, com os médicos psiquiatras, a gente conta com os enfermeiros, a gente conta com os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, a assistência social. Hoje a educação física vem entrando com forte trabalho também de cuidar do corpo, porque o corpo também revitaliza a gente, né? As atividades físicas são importantes para a saúde mental. A gente tem também muitos outros trabalhadores da cultura, das artes, também inseridos na saúde, porque a gente quer que essas outras linguagens possam aparecer e possam ajudar as pessoas no tratamento. Então, quando a gente fala, a pessoa está sofrendo, procura sempre mais de um profissional. Vai fazer um tratamento medicamentoso? Ok, está precisando naquele momento. Mas procura uma psicoterapia, procura um terapeuta ocupacional, vamos conversar disso de outra maneira, vamos usar outras linguagens no tratamento, porque isso fortalece o sujeito, fortalece a pessoa para que ela possa enfrentar o problema dela de diferentes formas. E é melhor já ir no início, né? Sim, quanto antes, melhor. E existe também uma outra coisa que é a pessoa se sentir assim, eu não vou procurar um psicólogo porque eu não sou louco,
Sim, não existe. é? Porque eu já vi isso, então eu estou só aqui repetindo aquilo que eu já ouvi. Existe. Né? E não é isso, né? Exatamente, é o oposto disso. Uma pessoa que procura um tratamento psicológico ou uma análise, um terapeuta, seja ele qual linha for, o que você está fazendo? Você está se autocuidando, se autoanalisando, pensando os seus processos, se conhecendo melhor. Quando a pessoa se conhece melhor, ela consegue resolver seus problemas de forma mais rápida e efetiva, porque ela sabe suas reações, ela para, ela pensa, por que eu vou reagir assim? Por que eu vou escolher de novo fazer aquilo, se eu sei que eu vou sofrer? Então, a terapia hoje, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta ocupacional, é um autoconhecimento, é um investimento em você, um investimento na sua saúde. Então, não é loucura. Isso é Bom, o que você acha que ainda falta para que a sociedade entenda esse processo, tanto na área médica quanto na área também da população? Sim. Acho que a gente precisa estar sensível às mudanças culturais, ser mais tolerante com o outro, olhar para o outro como uma pessoa, não como um diagnóstico, ou como uma doença, ou como aquele louco. Nunca invalidar a pessoa. Ela só tem uma forma diferente de expressão. Seja ela um sofrimento, que é uma expressão também de estar, né? Ou, enfim, uma outra linguagem de conversar com as outras pessoas. Então, acho que a tolerância e o respeito é condição sine qua non para a gente ter uma sociedade aí também livre dos manicômios e que a gente possa, então, cuidar dessas pessoas de forma mais adequada. Você acha que a sociedade hoje está mais doente, psicologicamente falando? Eu acho que as doenças mudaram e talvez nesse momento a gente esteja um pouco mais intolerante. Hoje a gente tem uma intolerância muito grande, as pessoas que têm escolhas diferentes na sua sexualidade, né? Os trans sofrem muito, né, com as suas escolhas, às vezes os adolescentes que estão em sofrimento também e fazem uso de sangue, bullying na escola, só porque a pessoa tem um gosto diferente, né, só porque ela se veste diferente ou tem um cabelo diferente. Então, acho que... Eu tenho que ser magra, bonita, não sei o quê, as exigências, né? As exigências da sociedade hoje contemporânea são da beleza, do jovem e do perfeito. E isso a gente não é perfeito, a gente não vai ser sempre jovem e a gente não vai ser sempre belo, não nesses parâmetros. Então a gente tem outras belezas, reconhecer as nossas potências, né? Essas diferenças são as nossas potências. A realidade é que a idade chega, todo mundo. Exatamente, exatamente. Nós vamos envelhecer e nós vamos mudar. E aceitar as mudanças é o maior conhecimento e é a possibilidade de saúde mental aí para a gente e para a nossa sociedade. Ellen, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Ação Nacional. Os contatos dela estão aparecendo aí no seu vídeo, para que você possa entrar em contato com a Ellen. E você que esteve conosco até este momento, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui, pela sua audiência. E nós voltamos na próxima semana, com certeza, com mais um tema a ser debatido aqui no programa Ação Nacional. Até lá!